Olá, boa tarde, bem-vindo à nossa cozinha do Atual. Que tal umas tortinhas bem saborosas de maçã? Uma delícia e muito fácil de fazer. Ingredientes já em nossa mesa. É uma massa que você pode utilizar até com outros tipos de recheio que sejam doces. Aqui nós vamos usar as maçãs, que vai dar um toque assim muito especial. Eu vou até começar pelo recheio, porque a maçã a gente não deve deixar muito tempo assim, in natura e sem água, né, com um pouquinho de limão, porque senão ela vai escurecer. Então nós já vamos colocar canela e açúcar bem misturadinhas. Esses dois ingredientes que dão um toque muito especial. Aí no caso você pode usar também banana com esse mesmo recheio que vai ficar fantástico. Aí você usa a banana d'água, que é uma banana melhor para fazer doces. Bom, vamos colocar toda a quantidade de açúcar e canela que nós pedimos na receita, já aqui junto às maçãs. E pronto, aí podemos reservar. Não tem problema nenhum, que ela já vai ficar escurinha, mas por conta do açúcar e da canela. Bem misturada para ficar assim com aquele aspecto de como se ela estivesse empanada, na verdade, com esses ingredientes. Pronto, vamos reservar um pouquinho e vamos fazer a massa. A massa é muito fácil, também é para você poder até colocar a criançada em casa fazendo uma diversão aí nas férias. Por isso, a ideia também de você usar qualquer tipo de recheio. Morangos ficam saborosos, porque você pode aproveitar a safra, né? Agora já vem uma época boa de morangos, ele está num preço melhor e muito mais suculento. Maçã, banana, até mesmo frutas diferenciadas para você aproveitar essa tortinha. Então aqui eu tenho farinha de trigo, vou misturar os ingredientes secos primeiro, açúcar, quantidade de açúcar que a gente pede aí na receita, e fermento, um pouquinho de fermento. Ah, eu posso usar a farinha com fermento em pó? Nesse caso pode, não tem problema nenhum. E aí você já tem a medida certa, né, para a quantidade de farinha de trigo. Pode ser a farinha com fermento, com certeza. Misturando os ingredientes secos, vamos misturar o ovo e a quantidade de manteiga. É bastante, porque é uma massa que realmente vai ficar amanteigada e vai ficar uma delícia. Manteiga em temperatura ambiente para facilitar na hora de começar a mexer. Então vamos aqui, ó, misturar todos esses ingredientes, primeiro com as pontinhas do dedo, até desgrudar das mãos. Se eu precisar de colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, vou fazer dessa forma. Mas primeiro um passe de mágica até a gente chegar no resultado que a gente precisa da textura dessa massa. Pronto, não precisei de colocar mais farinha de trigo e a textura da massa fica assim, ó, bem amanteigada, bem lisinha, e a gente vai usar forminhas de empada grande. São forminhas que ficam mais fáceis da gente preencher depois, justamente por causa da abertura da boca. Não coloca numa forminha muito pequena, porque aí no caso não vai dar assim o toque especial que a gente quer dar a essas tortinhas. Aqui apenas amassar, não precisa untar a forma, porque a massa já é bem amanteigada. Só retirar aqui as laterais, eu gosto até de fazer com uma faquinha. Nós vamos tirar aqui com a pontinha dos dedos, ó. Dá um acabamentozinho aqui nas beiradinhas e pronto. Vamos fazer isso com todas as forminhas para depois colocar o recheio. Mais um passe de mágica para adiantar aqui o nosso lado. Para finalizar aqui, nós vamos apenas acrescentar as nossas maçãs, que misturamos com açúcar e canela. E aí você pode caprichar, né? A maçã, ela vai soltar um caldinho, na verdade, caramelizando junto à canela. Por isso que fica gostoso também misturar a banana. Misturar não, né? Usar ou a banana ou a maçã.
A ideia é fazer uma sobremesa rápida, fácil, bem suculenta e sair às vezes do trivial que a gente está acostumado no dia a dia. Outra sugestão bem interessante para essa receita é você usar a massa folhada. Dá super certo, mas aí tem alguns truquezinhos especiais para trabalhar com a massa folhada. Nós até já fizemos algumas tortinhas com ela e tem uma maneira de corte, aí só mesmo quem sabe, ou então numa próxima ocasião eu ajudo a fazer também. Aqui nós vamos levar para o forno 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Ela vai ficar bastante tempo no forno para que a maçã fique bem macia, bem caramelizada e com aquele gostinho de quero mais. E ao mesmo tempo a massa fica mais crocante. Na hora de servir, você pode, aí é opcional ou não, colocar uma colherzinha de chá, assim, de mel por cima. Mas assim que estiver pronta e já pronta mesmo para servir. Pode ser servido quente, agora no inverno é uma ótima opção, ou pode ser servido frio com uma bola de sorvete por cima. Ai, aí vai ficar também delicioso. Pode apostar que dá certo. E entre também no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra todas as nossas receitas, são quase 900 e olha que só tem coisa gostosa e com certeza muito fácil de fazer. Um breve intervalo comercial, eu volto mostrando o resultado da receita de hoje no terceiro bloco e o Atual está apenas começando. Seja bem-vindo porque ainda tem muito mais para você, não perca! O Atual está de volta e nós vamos falar de arte, e até mesmo para você se surpreender e quem sabe não fazer também em casa. Estamos aqui com a artista plástica Ana Lídia, que vai dar uns toques sobre esse assunto, não é mesmo, Ana? Que bom tê-la aqui no Atual. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem. Bom, hoje você trouxe assim, algumas telas suas que você gosta muito da aquarela, né? E eu tenho uma aqui atrás, Óleo sobre Tela. Mas como é que você começou, Ana, a fazer esse trabalho? Desde criança que eu sempre gostei muito de pintar, dos lápis, da cor, né? E eu arriscava os meus desenhos. Aí em 2000 eu comecei num ateliê com a Sônia Tomás a aprender. Comecei do desenho, do carvão, passei pelo pastel e disse que nunca ia chegar ao óleo. Mas você acha assim que desde criança com essa coisa, né, dos lápis, essas coisas que sempre te encantaram, fez você ir para esse lado, Com certeza. esse direcionamento? Com certeza. Me faltava técnica. Eu gostava do desenho, mas eu não tinha técnica. Aí no ateliê da Sônia eu comecei a aprender. E em 2006 nós fomos para o ateliê do professor Arlindo, onde eu comecei a me arriscar nas aquarelas, que até então eu não fazia. Qual a diferença, assim, antes da técnica, né, o que você fazia à mão livre e saía da cabeça, e para depois que você começou a aprender a técnica? Com a técnica você aprende a perspectiva do trabalho, que é importante. Barco principalmente, se você não usar a perspectiva correta, ele vira uma casquinha de nós. É mesmo? Fica muito feio, né? E os casarios, que são a minha predileção, são os casarios. Quer dizer, se você não usar a luz, a sombra, isso adequadamente, que a técnica te ensina, você não consegue fazer um bom desenho. Olha que interessante, né? Até mostra aqui, Niltinho, ela falando da casquinha de nós. Até a perspectiva aqui dá lá a água, né? O reflexo da água e certinho. Tem simetria, tem toda essa padronagem. Mostra aqui um pouquinho pra gente. De acordo com a luminosidade, né? De onde vai entrando a luz. Então a gente mostra, a gente fixa um ponto onde a luz vai entrar, né? Onde a posição do sol, vamos dizer assim, para poder demarcar toda essa área de sombra. Ó. Você pega a sombra que a casa vem fazendo no chão, pega a sombra aqui do telhado. Quer dizer, quem não sabe desenhar, eu não sei desenhar nada, consegue aprender, dar umas pinceladas? Consegue sim.
Consegue facilmente. Aí, no caso, você pega aquilo que mais gosta. Você gosta de paisagens, né? Gosto de casaria, o que mais me encanta. Casa velha, parede bem velha, é dessa que eu gosto. Aí tem uma técnica um pouco também diferente para fazer esse no tipo. óleo, a gente costumava dizer que primeiro a gente pintava e depois a gente sujava. Né? Que você vem com o pincel, assim, com a tinta bem seca e suja para fazer aquele efeito de casa suja. Aqui na aquarela, não. Você vai fazendo com a própria água, com o próprio pincel, vai escurecendo e ela vai dando essas manchas. Quem mora aí na região dos lagos vai reconhecer aqui um pouco esse quadro. Acredito que sim. Quem mora em Nova Friburgo vai reconhecer essa paisagem, né, do Country Club. Quem mora em Paraty, não é com isso? Certeza, vai reconhecer também. Fundo. Isso mesmo. E ali uma casa, né, um portal, uma varanda. Bem oriental, bem estilo oriental. E mármore. Você está programando alguma exposição futuramente, ou o próprio ateliê? Não, nós não marcamos nada, o professor Arlindo ainda não viu se tem condições, porque às vezes a gente esbarra em local, né? Onde expor. Sim. Né? E o fórum abre esse espaço. Então, às vezes, a gente recebe convite e expõe lá os trabalhos, o que ameniza um pouco, né? Com certeza. A situação daquele local todo. Bom, eu já faço até um convite, assim, né? Até para todos do ateliê. Eu tenho alguns quadros, né? Aqui no cenário, que podem ser substituídos. Ah, que bom. De repente, né? Um artista pode ser prestigiado aqui também no atual. Com certeza estarão aqui expostos e a gente fala um pouquinho desse trabalho também. Nós agradecemos. Já levo o meu recado, Leva. né? Aí, de repente, cada semana um artista diferente, a gente mostra. Se aqui você um se animar, apareça lá no ateliê para conhecer nosso trabalho. Tá certo. Tá Quem bom? sabe até fazer dar umas pinceladas. Tem sempre umas telas e uns pincéis lá. Fica tranquilo. Como entrar em contato com o ateliê? É o ateliê Professor Arlindo Vieira, na rua Monte Líbano, edifício Trade Center, cobertura 6. Tem algum telefone, né? Tem, De colinha. Deixa eu pegar a minha colinha. Pode pegar. 2523-8886. E quem quiser aprender... É a partir de 14 horas, de terça a sábado, o professor está lá. E tem idade? Não tem nada, é ótimo, é ótimo. Bom, A turma de quinta-feira é a minha. Ah, então, ó, já conhece a Ana, já está mais familiarizada. É 2523-8886. DDD 22, muito fácil também de acertar. Ana, muito obrigada pela sua presença. Pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Um breve intervalo comercial, o atual volta já já. O atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Nossa tortinha de maçã, muito fácil para você fazer em casa. Já está na mesa. E aquele toque especial que eu disse, né, logo no início do programa, que você pode dar assim um charme a essa tortinha. É ótimo para receitas, né, de um bom jantar, uma sobremesa bem deliciosa. E aí o toque especial fica com uma colherzinha de chá de mel. Lembrando que você pode fazer essa receita com banana, com outras frutas que sejam assim, mais cítricas também um pouquinho e ficam muito, muito deliciosas. Você faz isso em todas as forminhas e pronto, você tem uma sobremesa bem diferente. E se ainda quiser servir com uma bola de sorvete por cima, de creme ou de chocolate, fica mais gostoso ainda. Eu vou dar a dica de você servir também com uma bola de sorvete de creme com passas ao rum. Vai na onda que dá certo. E entre no site atual.tv.br, não se esqueça. E agora tem muito mais para você. E por falar em receita gostosa, sabia que você pode aprender várias delas na nova unidade do Senac Rio em Petrópolis? É isso mesmo, os cursos de gastronomia do Senac Rio ensinam tudo de mais gostoso que você possa pensar. Se seu negócio não é cozinhar, não tem problema. O Senac Rio tem muito mais. Eles estão inaugurando uma unidade novinha em Petrópolis e oferecendo em seus novos laboratórios oficinas gratuitas nas áreas de gastronomia, turismo e hotelaria, saúde, beleza, bem-estar e segurança do trabalho.
Venha conhecer as instalações. As oficinas acontecem nos dias 26, 27 e 28 de julho. Participe! E atenção para o novo endereço. Rua Alfredo Pachá, número 26, no centro, em frente ao Palácio de Cristal. As vagas são limitadas. Informe-se já! 24 2231 7001 ou acesse www.rj.senac.br. Senac Rio, profissionalizando pessoas, transformando vidas. Depois de mais uma delícia na cozinha, vamos falar de um evento muito importante que vai acontecer na cidade de Nova Friburgo, o primeiro Unificação. Eu estou aqui com uma das organizadoras do evento, a Cristina Cereja, que vai dar algumas dicas sobre esse assunto. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Luciana. Que bom tê-la aqui. Retornar aqui mais uma vez. Isso. Vamos falar um pouquinho o que é esse primeiro Unificação. Bom, o primeiro Unificação é um evento voltado para tentar unir todas as instituições que objetivam realizar o bem na nossa sociedade, né, para a nossa comunidade. Nosso objetivo é trazer união e não mais discriminação, onde cada religião, cada instituição, cada ciência tem o seu papel, funcionando como um organismo, né, dentro de um conceito harmônico, onde cada um vai ter o seu papel. A gente pretende criar parcerias, futuramente a gente pretende ter esse evento anualmente e anualmente trazer novas pessoas para palestrar, novas instituições, novas visões, no sentido da gente agregar e unir. Bom, e esses primeiros palestrantes, quem virá trazer essa honra para a cidade? Essa primeira edição da Unificação é uma edição voltada para a visão espiritualista. Então a gente vai trazer de Porto Alegre o Roger Bottini Paranhos, que vem com a visão do universalismo crístico. Vai trazer de Belo Horizonte o Vanderlei Oliveira, que está com um trabalho muito bonito com o Humanizar, que é um evento que ele tem por todo o país, no sentido de humanização nas relações, dentro dos grupos, né, da gente melhorar as relações, para que a gente possa criar mais harmonia. A gente tem o Gero Maita, que é um palestrante umbandista, que está também com um projeto chamado Umbanda do Bem, vem de São Paulo, e ele está com esse projeto tentando limpar a imagem da Umbanda como uma religião de caridade, não de magia ou de macumba, né, como se popularizou. Sim. A gente tem também de Friburgo o Antônio Carlos Figueira, que é presidente da Casa de Assistência Vovó Lúcia, que faz um trabalho de cura unido com Umbanda, que é um trabalho muito bonito, está tendo também muita procura. Já foi também palestrante, diretor do Centro Espírita Friburguense, já participou da Associação Espírita Fraternal. Então, uma pessoa que tem bastante conhecimento nessa área espírita e umbandista. Temos a minha participação, temos a participação também da Ide Lemos, que é uma terapeuta antroposófica que vem com essa visão. Então a gente tem 7 palestrantes. O Aguinaldo Paviani também, né, não vou esquecer, de São Paulo, que também vem falando um pouco dessa questão dentro da mediunidade, do uso da mediunidade para o bem. A gente tem tido assim, até mesmo no cinema, né, vários filmes relatando questões espiritualistas. Isso é uma tendência do progresso, né? Conforme a ciência vai progredindo, daqui a pouco ela já está aí descobrindo o espírito. E isso é uma tendência natural. Então a gente vê que todo essa inconsciente coletivo, ele já está focado, né, nesse progresso, nessa descoberta, nessa evolução que futuramente ela vai ser uma coisa bem menos discriminada do que é hoje em dia. De repente, o que as pessoas... Um trabalho mais sério, o que a gente busca é trazer essa seriedade dentro da aplicação religiosa, mediúnica, nesse primeiro evento. A gente percebe também que as pessoas falam muito de fim do mundo, talvez um fim de um ciclo, que a gente possa se regenerar um pouco. Dos temas de uma das palestras, que é essa fase de transição planetária. A gente está nessa fase de caos, o planeta todo está em caos, né? A gente vem tragédias não só, né, ambientais por todo mundo. Mesmo. A gente vê a violência crescendo, então a gente está num momento de caos que na linguagem espiritualista é um momento de transição para a regeneração numa nova era, né, onde o mal será abolido e a gente vai então reiniciar um período de grande harmonia no nosso planeta. E mostrar que Deus é um só. Essa fase de destruição necessária para uma fase de reconstrução. Dentro da visão da transição. Quer dizer, a maior transformação tem que vir de dentro para fora.
porque é a nossa realidade interna que constrói o externo. Esse é o principal objetivo. Esse é o principal objetivo. A gente hoje está focado no autoconhecimento, né? Buscando esse crescimento interno para que isso se reflita no externo. Bom, o primeiro Unificação vai começar quando, Cristina? A unificação começa na próxima sexta-feira, no dia 22 de julho, a partir das 19h30. Às 20 horas nós temos um show de abertura com o grupo Mangalã, que canta mantras, músicas, né, de devoção. E já estiveram aqui no programa. Né? E a gente tem depois uma palestra de abertura que fala do início das religiões ao futuro do universalismo, que vai englobar então toda essa visão que circunda o evento. E depois a gente vai dividir no sábado e no domingo. São 6 palestras diárias, com intervalos para coffee break, para almoço, outras apresentações musicais. Então vai ser do dia 22 ao dia 24 de julho, no Caledônia Montanha Clube. Sim, você tem algum site para fazer as inscrições? A gente tem o site do Unificação, que se chama www.unifica-ação, sem o tio, né? Sem o cedilha, acão.com.br. Lá você tem os tópicos, os links para inscrição, que só podem ser feitos através do e-mail contato@unifica-acão.com.br. Algum telefone também de contato? Você pode ligar para o meu telefone. DDD 22. DDD 22 8824 2421. Então faz um último convite para que as pessoas possam aderir a essa ideia. Um apelo, um convite para que se unam nessa proposta de trazer harmonia, trazer essa valorização do bem, que ainda ele é tão desvalorizado muitas vezes, para que a gente possa consolidar o bem, a harmonia, não só na nossa cidade, mas levar também daqui da nossa cidade essa semente para os outros locais do nosso país, e que isso ainda possa frutificar, florescer em outros eventos pelo país. Esse é o nosso objetivo. Com certeza. Obrigada, então, mais uma vez. Obrigada. Boa sorte. A você. Parabéns, pelo Obrigada. Primeiro Unificação. O Obrigada. primeiro ainda de muitos. Primeiro de muitos, espero. Até a próxima. Até a próxima. Bom, o nosso Atual fica por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.